Shalom Lecholam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, aqui o canal do Hebraico Moderno. Estamos já em Shiur Achat Ezrei, que significa lição número 11. E hoje teremos aí a nossa conversação, que é assim que fazemos depois que já aprendemos todas essas palavras que estão na tela aí, já foram feitas em videoaulas passadas, aprendemos muitos elementos da gramática, então agora vamos ver se sim, sabemos mesmo ler o que nós já aprendemos. Então vai ser fácil, você que já está conosco já há um tempo aí, conhece de fato todas essas palavras, aprenderam muito bem. Então vai estar sinalizado aí na conversação palavras em negritos, e são os verbos que fizemos aí na lição 11. Então, acesse desde a primeira videoaula 11, porque fizemos a conjugação do verbo no grau piel, naquele grau de intensidade, com verbos do mesmo tipo. Então, isso fica fácil, que esse método que estamos usando é através do livro Curso Hebraico Fácil. Então, esse método esclarecedor, didático, funcional mesmo, você aprende de fato. Então, nós fazemos diretamente do livro. Então, é um hebraico raiz, sim, fica confortável você estudar no próprio livro, não fixar ele ali como você faz a impressão da imagem e fica mais, não, vamos assim nesse método raiz e vai dar tudo certo. E então estará em negrito os verbos que trabalhamos, que falamos que são verbos no piel. Isso o livro não aborda, mas eu que trago essas dicas, por isso que existe o canal, né, para ir trazendo as dicas. Então vamos traduzir o verbo no piel e eu vou trazendo aqui fácil para vocês entenderem. Então, deixa o like para dar engajamento, porque daqui para frente o formato é novo. Então, vocês precisam sempre comentar e deixar um like. Isso vai contribuir para que o vídeo permaneça aí no canal, para vocês continuarem fazendo a aula novamente, vai revisando, que é bom fazer assim, né? Mas quem não quiser fazer o engajamento, já sabe que o vídeo não permanece muito tempo se você não contribuir também. Então, deixe comentário, faça aí, deixe seu like, compartilhe, faça todas essas questões aí para dar certo, para que o vídeo fique mais tempo. Então, o título hoje da nossa conversação é Mi Makir Etra, Yafo Hatika, Yafo antiga, que é uma rua antiga, porque nós já vimos lá nas videoaulas passadas, fizemos referência a essa rua. Então, o título já começa Mi Makir, que você vai aparecer aqui, já vai ver o verbo lerhakir, que já está, ele foi apresentado em videoaulas passadas aí, que estava no canal. Então, você já sabe. Então, lerhakir seria o verbo, aí está no presente. Então, você tira o leha e fica ma, coloca o mem. Então, vai ficar makir, quer dizer conhece. Então, mi, quem, conhece, et, Yafo, hatika. Et é uma partícula, que é uma preposição, e nós vamos falar nela, mais sobre ela, já falamos um pouco, mas vamos falar mais ainda nessa lição 11. Quem conhece a Yafo antiga, ha-atika? Então, eu vou ler aqui a primeira parte e na sequência vou traduzindo. Então, vocês que já conseguem traduzir, vai ser muito bom. Então, eu vou ler a primeira parte e também vou acrescentar também essa segunda parte para não ficar extenso, porque o texto é o dobro do que está aqui. Então, Yafo hi החלק העתיק של תל אביב. גרים בה יהודים וערבים, עשירים ועניים, אומנים ואנשים אחרים. ביפו יש נמל ישן. פעם הנמל הזה היה גדול וחשוב, אבל היום אין בנמל יפו מקום לאוניות גדולות. יש שם רק דייגים, יאכטות והרבה מסעדות וחנויות לתיירים. Então, até aqui, vamos então traduzir tudo que lemos. Então, você quer também ler, volte o vídeo, coloca no mudo e vai lendo, vai lendo aí o vídeo e você vai ver o quanto que você já aprendeu aqui no nosso hebraico. Então, todas essas palavras, você vai ver aí
o quanto que você já sabe. Então, aqui está dizendo que Iafo, ela é a parte antiga de Tel Aviv. Moram nela judeus, árabes e ricos e pobres, e também artistas e pessoas. Aqui tem outras, né? Asharim, Aharim e outras pessoas ou outros homens, mas fica Anashim como pessoas, outras pessoas. Então, na Iafo tem um porto velho, e uma vez este porto foi grande e importante, mas hoje não há no Porto Iafo lugar para navios grandes. Há lá somente pescadores, iates e muitos restaurantes e lojas para turistas. Então, vocês viram o quanto que vocês já sabem ler? Então, da mesma forma que eu li, vocês também leram. Então, como que eu aprendi? Porque eu já fiz todos esses vocábulos nas videoaulas anteriores, assim como vocês. Então, vamos exercitando palavra por palavra, calma, vamos devagar. Então, Iafo é o nome da rua, Iafo Ri, quer dizer, Iafo ela, Hahelik Hati, que quer dizer a parte antiga, Shel Tel Aviv, quer dizer de Tel Aviv. E se você conhece, analisou bem a frase, claro, você viu que tem 2 artigos aqui. Se você já teve aula de artigos, já no nosso canal você aprendeu. Então, quando tem 2 artigos, você está definindo o que essa parte é. A antiga é a parte antiga. Então, você tem verbo ser e estar aqui, Iafo é a parte antiga? Não, você não fala o é, como foi lido, porque no português você leria assim, mas em hebraico você tem que aprender a falar e também ler assim. Iafo, ela a parte antiga de Tel Aviv. Ela a parte, não ela é a parte. Tira o é. Continuando aqui, isso você já aprendeu. Então, moram nela judeus e árabes. Então, garim é o verbo lagur, que já fizemos o verbo lagur. Garim, garot. Então, vocês aprenderam o verbo lagur. Então, aqui está no masculino. Garim quer dizer moram, ba quer dizer nela, ba é a preposição, ba nela. Yehudim, judeus, ve arviim e árabes. Então, você tem um hebraico avançado aqui, você já está com esse hebraico aprendendo, sabendo interpretar aí todas essas orações para o hebraico. Também mora ricos, Ashirim, Anaim, Omanim, ve Anashim Aherim, então ricos, pobres, artistas e outras pessoas. Oman, artista. Omanim, artistas. Você fez esse vocabulário na videoaula passada, então você sabe toda, só que você fez no singular, mas como você já sabe colocar no plural, então é só acrescentar im, se for masculino, isso tudo você já aprendeu aqui nas nossas videoaulas. Sempre coloque comentários, de fato, se você aprendeu, sempre vai precisar aí do engajamento para você continuar com essa videoaula, que é bom revisar, porque quando você quer falar um contexto como esse, você vai querer usar esses termos e como se expressa, então é aqui na videoaula do canal. Então, o que mais? יש שם רק דייגים, יאכטות והרבה מסעדות וחנויות לתיירים. E o que você diz? Yesh sham quer dizer há lá. Yesh quer dizer existe. Porque aí você não fala tem lá. Então, Yesh sham rak, somente dayagim. Você aprendeu que dayag é pescador. Dag é peixe. E dayag é pescador, mas aqui está no plural, então aproveite aí e exercite bem aí o seu hebraico quanto a graus. E número e graus, né? Número. E então, dayagim são pescadores. Yartot, você aprendeu yarta, que é iate. Mas aqui está yartot, que é iates no plural. E é uma palavra feminina, então está no feminino. Então, yartot, iates. E ve arbe,
e muitos restaurantes. Mis'adot, que é mis'adá, que você conhece mis'adá, mas aqui está no plural, ve hanuyot, e você aprendeu a falar loja, e aqui para turista, letayar é turista, então aqui tayarim, letayarim, então são turistas no plural. Então, vocês viram o quanto que o nosso livro-curso, ele faz com que você exercite aquilo que você já aprendeu. Então, fiz aula de números, plural, feminino e masculino, sempre nós estamos revisando para não perdermos isto, porque é necessário ter concordâncias, e isto o livro foca, né? Você precisa sempre lembrar de fazer com concordância. Então, não é um hebraico comum, é um hebraico de fato substancial, como eu falo, e ele tem conteúdo de fato, vai trazer você para exercitar sim. Então, vamos à próxima. Então, Zemache סיפר לי דוד אחרי שהוא ויעל טיילו ביפו. אתמול טיילנו ברגל בתל אביב. הלכנו על חוף הים, ופתאום יעל אמרה, עכשיו אנחנו ביפו. זה הנמל, כאן הבתים של אומנים, ושם שוק הפשפשים. Então, vamos agora traduzir, que diz que o que contou para mim Davi depois que ele e Yael passearam na Iafo. Então, Zema Shesiper. Então, o primeiro verbo já está aqui conjugado, que é o verbo lesaper. Primeira coisa, eu sempre falo que eu gosto sempre de memorizar, lembrar lá, vou buscar qual que é o verbo. Aqui está a raiz, siper, então ele é o lesaper no infinitivo, que significa contar. Eu lembrei que lesaper é contar, então ele conjugado na terceira pessoa, porque é o Davi que vai falar, né? O que contou Zema che siper li Davi. Então, se perli quem? Davi, ele. Então, esse verbo está conjugado na pessoa do plural, que é ele. Terceira pessoa do singular no plural. Ele contou. E o que você está usando aqui? O verbo no grau piel. Porque quando você vê a terceira pessoa, você usa essas vogais temáticas, si, per, porque piel tem essa vogal, o i e o e. Piel. Então, você vai pegar o piel e colocar aqui. Então, vai ficar si, per, entendeu? Sempre você vai saber que esses verbos desse mesmo tipo que você já começou a aprender desde a videoaula 11, que tem um grupo lá de muitos verbos, le saper, le tailler, le daber, le shalem, todos eles são do mesmo tipo que você já entendeu. Então, para conjugar também, é só saber que ele é desse grau, que é o piel, então todos vão ser conjugados da mesma forma. Então, vamos lá. Então, Zema Shesiper li Davi, o que mais que contou para mim, o li é para mim, David, depois que ele, aharei, depois que, aharei she, depois que, que ele veio a ela, e a ela, tilu, que é tilu? É a terceira pessoa do plural, eles. Então, eles, você coloca o U no final, ó, tilu. Então, você já sabe que eles passearam na Iafo. O que ele contou depois que eles passearam na Iafo? Aí ele contou assim, Etimol tialnu baregel Tel Aviv. Então, ontem tialnu. Olha o verbo conjugado. Que verbo é esse? Letayel, que é passear, como eu falei lá na primeira. Tilu, passearam. Então, agora passeamos, porque você já viu o nu aqui, o sufixo pronominal. Tialnu baregel, quer dizer a pé, não fala a pé, né? A preposição a, não.
você vai falar barego, nos pés, Tel Aviv. Então, eu passeio nos pés. Não é eu passeio a pé. Eu passeio nos pés. É assim que, no pés. Eu passeio no pé mesmo. Vai ficar bem literalmente assim. Barrego, para você nunca, quando for escrever, eu passei a pé. Aí você vai colocar a preposição rega? Não, é barrega, no pé. Passei no pé, aprenda isso. Então, ontem, Tial nu, barrega, Tel Aviv, passeamos nós a pé na Tel Aviv. Então, tialno é fácil conjugar também. Coloca o piel aqui. Tialno, em vez de elno, pielno, tielno, você coloca tialno. Somente o vai usar só para a terceira pessoa e isso já foi a dica. Agora você já entendeu. Então, você coloca sempre aqui. Se não for na terceira pessoa, você coloca tialno. Continuando. Halachnu, um verbo. Que verbo é esse? Lalechet, olha a raiz, lalechet, o verbo roler. Então, lalechet é caminhar, ir. Você já fez esse verbo aqui nas videoaulas passadas, porque aqui você aprendeu tudo, nada aqui você ficou sem aprender. Então, halachnu não está no piel, somente a Zei Negrito, porque ela não faz parte desses grupos, porque lalechet não usa le, saber, le, daber, não, é lalechet. Então, é outro tipo de grupo de verbos. Então, esse aqui você vai falar no paal, isso estava na aula 10. Então, é halachnu. Não é mais o i, você não usa o i na primeira sílaba, é halachnu. Isso quer dizer, caminhamos sobre al-Hofhayam. Por que você não fala caminhamos na praia? Como diz em português. Não. É al que você vai falar, como no hebraico eu caminhei sobre a praia. Então treine e fale assim. Caminhei sobre a praia. Halachnu, caminhamos, porque somos nós, sobre Hofhayam, sobre a praia. Uptom, e de repente, você aprendeu essa palavra já nessa lição 11 mesmo. E a El, de repente a El disse, esse verbo também não está mais não é do pielo também. Então, você que já fez as videoaulas aqui, consegue muito bem traduzir esse verbo. Então, ela disse, Arshav lomar, tá? Verbo lomar quer dizer. Então, agora, anarno beiafo. Então, ela diz que agora nós na Iafo. Agora nós na Iafo. Então, você não tem o verbo ser estar, porque aqui está no presente. Agora nós estamos, seria o verbo de ligação aqui. Mas esse não é usado. Então, vai ficar archave anarno na Iafo. Agora nós na Iafo. Zerhanamal. Este é o porto, seria isso. Mas você não pode usar o então você vai falar só este o porto. Ze Hanamal. Este Hanamal. Onde estamos? Me perdi aqui. Este é o porto. Aqui as casas, que está no plural, Shel ha-omanim, dos artistas. Então, neste porto, nesse lugar, aqui, kan ha-batim, aqui estão ou aqui são, seria esse verbo de ligação aqui, mas não vamos usá-lo, então você já fala direto. Kan ha-batim, Shel ha-omanim, dos artistas, Veshum shuk ha-pishpashim, e lá, Vesham, shuk, o mercado, ha-pishpashim, das pulgas. Aquele mercado antigo, é o mercado famoso, tradicional lá, é o mercado das pulgas. Então, o que fizemos? Fizemos muito bem
A tradução aí dessa primeira parte da videoaula 11, que fizemos a antiga Ruiafo, e aqui vai ficar essa parte nessa videoaula. Na próxima videoaula vamos fazer a segunda parte, isso ficou muito bom, então saibam que o propósito do vídeo é dar um suporte para seguir com esse método muito rico, porque estamos na videoaula 11 e ainda o total são 33 lições, então temos mais de 20 videoaulas ainda para aprendermos um conteúdo extenso e extremamente rico, como vocês já viram até aqui, desde a primeira videoaula que fizemos neste canal. Então, vocês aprenderam muito até aqui do hebraico. Então, para isso, o vídeo vai precisar do engajamento. Então, assim que você assistiu, precisa deixar o like e fazer um comentário. Isso se chama engajamento. Então, eu vou sempre falar, não se esqueçam do engajamento para a videoaula permanecer aí, porque é assim que se contribui com o canal também, né? Denota aí que você de fato achou relevante a aula, você achou boa, é importante ter esta aula, é importante ter esse tipo de vídeo aula no YouTube. Então sempre deixe o seu comentário e coloque o like. Muitos que colocam e deixam comentários estão de parabéns, estão de fato contribuindo porque entendem essa questão de ter essa denotação aí, essa conotação que é um vídeo relevante. Então, por favor, não se esqueça de deixar o like e aí vamos todos ser beneficiados aí, porque todos nós queremos o vídeo permaneça fixo no YouTube. Então, até a próxima videoaula. Shalom!